Conheça o passo a passo da elaboração de conteúdos EAD para as instituições de ensino superior. Em um mundo cada vez mais tecnológico, a educação à distância, EAD, passou a ocupar parte significativa do processo de aprendizagem no nível superior. Além de ser muito importante para o segmento, com a pandemia da Covid-19, ela se transformou na melhor alternativa para garantir a manutenção das instituições de ensino superior. No entanto, essa modalidade tem uma série de particularidades. Por isso, a elaboração de conteúdo EAD deve ser pensada com atenção e muito cuidado. Mostraremos o passo a passo e como desenvolvê-la. Eu sou o Anderson e faço parte do time de soluções digitais da Saraiva Educação. E hoje daremos algumas dicas que podem ajudar neste processo. Por onde começar a elaboração de conteúdo EAD? Antes de começar a elaboração de conteúdo EAD, é importante ter em mente o que ela exige. Assim, o professor garante que conseguirá entregar aos seus alunos todos os materiais dos quais eles podem precisar. De forma geral, a elaboração de um conteúdo se divide em duas partes: o planejamento e os procedimentos a serem seguidos. No planejamento, o professor determina as concepções pedagógicas e de aprendizagem que ele seguirá, definindo o que guiará as suas aulas e quais são os objetivos a serem alcançados. A partir dessas definições, será possível definir também os procedimentos que devem ser seguidos. Nessa etapa, é essencial levar em consideração o meio online, adotando metodologias compatíveis. Também se deve ter em mente o perfil do aluno EAD, em geral, mais autônomo e proativo. E o que deve ser priorizado na elaboração de conteúdo EAD? Como já apontamos, o ensino à distância não para de crescer. De acordo com o Censo da Educação de 2019, o número de matrículas em cursos nessa modalidade aumentou quase 400% na última década. Por isso, a elaboração de conteúdo EAD deve ser pensada com muito cuidado. Nessa modalidade, o aluno aprende principalmente a partir dos conteúdos que são disponibilizados para ele. Por isso, é fundamental e muito importante priorizar algumas questões antes de elaborá-los. 1. Pense no perfil do aluno. O estudante que busca os cursos EAD, ele tem necessidades e objetivos diferentes daquele que estuda na modalidade presencial. Levar isso em consideração durante a elaboração dos conteúdos é, portanto, essencial. Além de mais autônomo e proativo, esse estudante provavelmente também divide o seu tempo de estudo com outras funções, como, por exemplo, o trabalho. Por isso, ele precisa de mais estímulos para se manter motivado. O seu conteúdo deve, portanto, refletir isso. 2. Explore novas metodologias. Uma maneira de fazer com que a elaboração de conteúdo EAD seja mais interessante e dinâmica é explorando metodologias diferentes. O espaço digital promove uma série de transformações no ensino. Você pode, então, conhecê-las e adaptá-las ao seu planejamento. 3. Tenha uma linha de raciocínio clara para que o seu aluno continue atento e compreenda com profundidade o conteúdo elaborado. Isso faz com que o estudante absorva o que está sendo ensinado com mais facilidade e, além de manter o seu interesse por mais tempo. E quais são os desafios da elaboração de conteúdos EAD? Saber como fazer a avaliação dos alunos é um deles. Outro é a própria elaboração do conteúdo EAD. Para te ajudar a se preparar para eles, listamos a seguir alguns dos principais desafios e formas de elaboração de conteúdo. Falta de visibilidade dos conteúdos, uma vez que os cursos EAD não são padronizados. Dificuldade de aproveitamento do formato digital, com plataformas, fóruns, bibliotecas. Pouco investimento na educação digital do corpo docente. Necessidade de um cronograma flexível, adaptado às necessidades dos estudantes. Alto custo dos aparelhos e consequente diminuição da acessibilidade. Apesar dessas dificuldades realmente existirem, não se preocupe, ainda apresentaremos mais dicas para a elaboração de conteúdos EAD e te diremos formas mais eficazes de contorná-las.
Como fazer com que os alunos engajem com o conteúdo? Antes de dar início à elaboração do conteúdo EAD, é muito importante pensar nas maneiras como os alunos podem se relacionar com estes conteúdos. Como fazê-los engajar também é o desafio desse processo. Por isso, elaboramos a lista abaixo, que dá algumas dicas. Converse com os estudantes e descubra quais são os seus interesses. Aplique os conteúdos às situações cotidianas e reais. Crie conteúdos mais maleáveis que possam ser consumidos em momentos diversos. Tenha pequenos projetos para incentivar que os estudantes alcancem suas metas. Possibilite métodos de interação criativos entre aluno-professor ou aluno-aluno. Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem da turma será muito mais efetivo. Além disso, os estudantes sentirão mais vontade de consumir o conteúdo EAD, se ele for mais dinâmico e divertido. Por isso, aposte nessas características. Agora nós vamos disponibilizar o passo a passo de como elaborar o conteúdo EAD. Agora que você já sabe o que priorizar durante a elaboração de um conteúdo EAD e também já conhece os seus desafios, chegou a hora de entender como elaborá-lo na prática. Para isso, criamos o passo a passo abaixo, com 5 etapas principais. Vamos lá? Etapa 1. Faça um brainstorm, garantindo que todo o conteúdo essencial será abordado. Pode parecer simples, mas tirar alguns minutos apenas para pensar em ideias e conteúdos facilita muito mais esse processo. Por isso, dedique parte do seu tempo a essa primeira etapa e anote tudo o que passar pela sua cabeça. Não precisa se preocupar com a qualidade das ideias, nem com a ordem em que elas surgirem. Com as ideias filtradas, tudo ficará mais claro e organizado. Etapa 2. Planeje. Como dissemos, uma parte fundamental da elaboração de um conteúdo EAD é o planejamento. Agora que você já sabe todas as coisas que precisa abordar ao longo do seu curso ou disciplina, foque em entender que maneira isso pode ser feito e quais são os seus objetivos. Definir as fases do seu conteúdo faz parte dessa etapa. Como ele será abordado e organizado? Uma dica é criar um conteúdo funil, lançando mão de diversos conceitos-chave logo no início do curso e relacionando-os ao cotidiano do aluno. Isso faz com que o tema seja compreendido com mais facilidade e também mostra a sua relevância. Etapa 3. Reúna tudo o que você pode precisar, porque ninguém cria nada do zero. Por isso, tire um tempo para reunir tudo aquilo que pode ser útil na elaboração do seu conteúdo EAD. Bibliografia básica, livros extras, materiais complementares, vídeos, atividades. Todos esses itens podem contribuir para um conteúdo mais rico. Essa etapa otimiza o tempo de elaboração do conteúdo, porque faz com que você esteja preparado de antemão. E essa etapa, ela pode inclusive ser feita juntamente com a etapa anterior. Afinal, com um planejamento completo e detalhado, é mais fácil encontrar ou direcionar os materiais necessários. Etapa 4. Elaborar o conteúdo EAD é a etapa central. Afinal, é nela que serão colocadas em prática todas as etapas anteriores. Por isso, além de muita organização, é primordial que você as tenha executado com dedicação e muita atenção. Nesta fase, o planejamento se transformará definitivamente em procedimentos que devem ser seguidos. O docente já decidiu que objetivos deseja que os seus alunos alcancem ao longo do curso ou disciplina e também já sabe quais materiais serão utilizados nesse processo. Resta apenas decidir a metodologia, ou seja, o modo como tudo isso será aplicado. Em uma plataforma digital, é essencial conseguir captar a atenção do aluno e mantê-lo interessado. Além disso, são oferecidas diversas técnicas de aprendizagem que podem ser aplicadas em sala de aula, dinamizando o conteúdo e as trocas de conhecimento. Por isso, durante esta etapa, leve em consideração quem são os estudantes e como o conteúdo elaborado pode ser aplicado a novas interfaces. Um bom exemplo são as metodologias ativas, que funcionam no ambiente online. Confira algumas outras estratégias interessantes.
Microlearning, onde o conteúdo é compartilhado em pequenas doses e a partir de temas bem definidos. Assim, ele pode ser absorvido com mais eficácia. Gamificação. Aqui o conteúdo é apresentado como num jogo. Ele pode inclusive ter como parâmetros a taxonomia de Bloom. Webinars podem ser muito interessantes para apresentar um material extra, que complementa o conteúdo principal. E também, convidar os alunos para gravar webinars pode auxiliar no processo de aprendizagem. Além dessas estratégias, existem algumas dicas para que a elaboração de conteúdo seja assertiva e eficiente. Por exemplo, intercalar o conteúdo com as atividades do curso ou disciplina, incentivando o aluno a colocar em prática o conhecimento adquirido. Outra boa ideia é fazer links entre o conteúdo e outras disciplinas e materiais, o que estimula o estudante a buscar mais informações de forma autônoma. Etapa 5. Compartilhe todo o conteúdo com os seus alunos. Uma das características principais do ensino à distância é o currículo flexível. Por isso, durante a elaboração do seu conteúdo EAD, mantenha em mente que os estudantes devem ter acesso a todo o conteúdo. Isso contribui para que eles possam organizar o seu tempo de estudo de maneira mais otimizada e dinâmica, encaixando-o no seu dia a dia. Além disso, pode ser uma importante fonte de estímulo. Ao saber que o que será visto, eles têm como se preparar. Por fim, é uma maneira eficiente de começar a receber feedbacks e, se for necessário, ajustar o conteúdo. Estar aberto às opiniões dos estudantes ajuda na elaboração de conteúdo EAD, porque permite compreender o que está funcionando e o que não está. Dessa forma, ao disponibilizar todo o conteúdo, veja com os alunos o que efetivamente ajudou no processo de ensino-aprendizagem. E como superar os desafios na elaboração de conteúdos EAD? Como já indicamos ao longo deste artigo, a elaboração de conteúdos EAD não é uma prática simples. Diante dos muitos desafios e do extenso trabalho que ela impõe aos professores e coordenadores, torna-se essencial pensar em soluções possíveis. A primeira e mais importante delas é o investimento em treinamentos, metodologias e equipamentos que possibilitem um processo de elaboração menos penoso. Não só a educação digital de professores e alunos que deve ser estimulada e possibilitada, mas também deve haver espaço na instituição de ensino superior para que todos os conteúdos EAD realmente existam. Para isso, a instituição de ensino superior pode contar com soluções que produzam conteúdos de qualidade reconhecida e que sejam modularizáveis. Desse modo, poderão ser integrados e organizados de acordo com a preferência dos coordenadores e equipe de professores. Assim é possível não só melhorar a qualidade de ensino, mas também cumprir todas as determinações do MEC. Agora que você já sabe como elaborar conteúdos EAD, aproveite para conhecer um pouco mais das soluções da Saraiva Educação. Procure por um de nossos especialistas. Até a próxima!